Bom dia, povo amado de Deus. Tudo incrível com vocês? Está tudo incrível? Estamos aqui, de pé, para a honra de Deus, para a glória dele. Que ele cresça e que nós venhamos diminuir. Teu reino está na nossa ambiência. Teu reino é o governo do Pai que a gente, todos os dias, buscamos nos alimentarmos para praticar. Pai, que nesse momento venhamos nos despir do nosso homem exterior que é falho e venhamos ouvir a palavra que vem do alto, que renova dia a dia o nosso ser. Os dias são desafiadores. A cada dia nós vamos vencendo o dia mau. Por tua graça que nos enche de alegria, de amor, de fé, de esperança, nos ensinando a praticar o amor que é sofredor, o amor que é benigno, o amor que é longânimo, a mansidão, o domínio próprio. E a tua palavra nos diz: o amor tudo pode, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. E a cada dia a gente vai aprendendo do Senhor. O Senhor que sempre nos odeia a tua palavra, confia em mim, tem de paz em mim, eu sou manso, sou humilde. E essa palavra ela tem girado o mundo inteiro. Mas a pergunta é essa: por que os corações continuam endurecidos? Por que é tão difícil amar do que odiar? Do que dificultar para que a tua palavra chegue? Por que é difícil, Pai? Nós falamos tanto em amor. A cada ano nós dizemos assim: esse ano será um ano melhor do que o ano passado. E a gente até tenta começar bem, mas no decorrer há sempre uma novidade, né? A novidade é que a humanidade vai se tornando mais fria, mais dificultosa, como eu disse, mais odiosa, mas todos levantam e dizem: Deus está no controle, essa semana vai ser maravilhosa, o bem vence o mal. A tua palavra diz que o bem vence o mal, mas o ser humano não está se sujeitando ao teu bem. Essas perguntas são perguntas feitas por nós. E quando nós entramos numa reflexão, a gente precisa entender que nós estamos distantes de Deus. Que nós somos pessoas que falamos e infelizmente não praticamos. E a gente usa a palavra aqui, mas não seremos perfeitos. Mas estamos no ano 2024 e passa ano e entra ano, nunca adentra a paz.
nunca adentra a sabedoria do Pai, o amor do Pai, não adentra. Porque ele diz, crescei na graça e no conhecimento. E nós, possa-se dizer assim, não buscamos crescer na graça e no conhecimento. Porque os corações andam endurecidos. Porque nós não nos debruçamos, não, como diz o fundo musical, que ele cresça e venhamos diminuir. E a caminhada esta semana vai ser sobre corações endurecidos. O amor se esfriou, Sandro. Está escrito na palavra e é uma verdade. Eclesiastes, se eu não me engano, 1:4 diz que uma geração vai e outra geração vem e a terra permanece para sempre. Quando nós ligamos esta câmera aqui, eu digo nós, eu, junto com vocês, temos uma responsabilidade porque vocês estão compartilhando aquilo que eu estou passando para vocês. E a carne, ela luta contra o espírito. A carne é o amor que ensina, o amor sofredor, o amor tudo suporta, o espírito, né? O espírito, o amor é sofredor, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. A carne todos os dias vai tentar endurecer o teu coração. Por isso, quando eu digo, e é uma verdade, é de Deus, a ministração é para o espírito, não é para amaciar o teu ego. Não é para amaciar o meu ego. Não é para, vá lá, dê o like, compartilhe para 8 pessoas. E as 8 pessoas compartilhem para mais 8. Verifique a mensagem. Porque é muito mais fácil a gente se debruçar as coisas horizontais do que a vertical. E com isso nos tornamos ruins, dificultamos. As coisas não estão fáceis. Mas a gente tem esperança de dias melhores, mas a gente não está fazendo por onde. Nós estamos cegamente no que tange espiritual. Falamos, mas não entendemos o que nós estamos falando. Preste bastante atenção naquilo que você fala e no decorrer do que você pratica. Você está dizendo que é para ser perfeito? Não, meu amado irmão. Eu estou dizendo para que a gente se atente, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Para que nós venhamos se atentar em julgar menos e amar mais. Porque isso a gente condiciona a um coração endurecido. E coração endurecido, eu estou falando da mente. Quando ela germina para o corpo. Ouçam isso aqui. Isso aconteceu há 1000 anos atrás. Por isso que eu disse, uma geração vai, outra geração vem, e a terra permanece para sempre. O que acontece aqui em Isaías, capítulo 9, versículo 9 e 10, Deus, no primeiro século da era cristã, veio exercer juízo contra aquele povo. E antes de ler o versículo, eu vou trazer algo a título de curiosidade. Só para que vocês entendam o que está na Bíblia e o que nós devemos entender do Pai nesta semana sobre corações endurecidos. Vamos aqui. Isaías. Espera aí. Só enquanto carrega aqui. Rapidinho, tudo é incrível com vocês. Tudo é incrível com todos nós. E que venhamos entender, não só hoje, como todos os dias, aprender a não ouvir a voz do mundo e ouvir e praticar mais a voz do Pai do nosso Espírito, que nos está ensinando, que nos está nos ensinando nesta manhã.
Cadê você, meu amado? Por que tá demorando tanto assim? Vamos aqui. Isaías 9. Disse então o Pai falando pela boca do profeta Isaías: Vai e diz a este povo: Ouvi, sim, ouvi, mas não entendais. Vede, mas não percebais. Endurece o coração deste povo, torna surdos seus ouvidos e fecha os seus olhos, para que não vejam com os seus olhos, nem ouçam com os seus ouvidos, nem entendam com o seu coração, e não se converta e eu os cure. O profeta Isaías, ele foi designado pelo Pai a levar isso ao povo de Israel, o povo que ia passar pelo juízo do Pai, por causa de inúmeras situações. Povo rebelde, o povo não cria no Pai. E com isso, a igreja propriamente dita, daquela época, estava assim, rebelde, ouvia e não entendia. É, no entanto, que o profeta Isaías, ele, como é? O propósito dele, ele anunciou, né? Ele falou que viria um homem, no caso seria Jesus, que ia sofrer pelaquele povo, ia salvar aquele povo, né? Os eleitos e os rebeldes no meio dos eleitos, iam todos ali iam sofrer o juízo, para que essa graça se estabelecesse hoje. Só que hoje não é exercendo o juízo, mas muitos no caso da igreja hoje, né, ouvem e não entendem, falam, mas não praticam. E olha o que diz a versão da Bíblia Viva, que é uma Bíblia mais clara da gente se entender. E o Senhor respondeu: Sim, você irá, e esta é a mensagem que você levará a este povo. O povo, e eu trazendo hoje para nós. Vocês vão ouvir as minhas palavras muitas vezes. Observe o que eu disse. A passar ano, entra ano, a gente ouve a palavra do Pai, mas não vão entendê-las. Vocês vão ver, mas não entenderão. Torne insensível o coração deste povo. Tape os ouvidos e feche os olhos dele. Assim eles não verão com os olhos, não ouvirão com os ouvidos, nem compreenderão com o coração, para que não se voltem para mim e sejam curados. O povo vivia numa grande idolatria, né? Viviam nas coisas horizontais, não ouviam a voz de Deus, e o Deus estava exercendo juízo no primeiro século da era cristã. Só que isso hoje é a mesma coisa. Nós falamos e Deus, a cegueira espiritual, não é que Deus é mau, não é que Deus está propriamente dito hoje, né, castigando o seu povo como um todo. Olha o que eu escrevi aqui. A cegueira espiritual não significa que Deus está literalmente cegando as pessoas. É uma expressão que descreve a incapacidade de ver a verdade de Deus, que se resume no amor. A gente fala do amor, mas a gente não vive o amor. Eu não estou generalizando, dizendo que todo mundo, mas a gente está vivendo a maioria. Observe e analise que a impaciência impera hoje. Você está no trânsito, ninguém tem mais paciência. O próximo não respeita o outro. Os relacionamentos, tanto como uma amizade, como conjugal, dentro de um trabalho, é um querendo passar por cima do outro. Estamos ali. Obrigado, Deus, por essa vitória, por essa vitória. E cadê o amor de Deus? Porque era para o amor de Deus se perpetuar. Porque a gente fala. E quando eu disse aqui, a cegueira espiritual, não significa que literalmente ele está cegando as pessoas de uma forma ruim. É uma expressão que descreve a incapacidade de ver a verdade de Deus. E Deus, infelizmente, nessas situações,
está em nós a operação do erro. Você crê nisso aí? Então pronto. Tenham prazer nisso aí, creiam na mentira e vocês não estão crendo na minha verdade. Que a minha verdade é amor. A minha verdade é para ter paz em mim. A minha verdade é para entender que no mundo terás aflições, mas que você não precisa se adentrar nessa aflição e precisa entender sobre a minha palavra, sobre a minha voz. Vocês clamam, mas o coração está distante de mim. O coração é a mente do chamado jeitinho brasileiro, mas é o mundo inteiro está assim. E nós estamos ali. A cada dia que passa, se monta um, um templo físico e as pessoas vão ao templo físico. Visivelmente, o que é que tinha que acontecer? A cada geração, as pessoas teriam que mudar. 100%, Sandro? Não, mas mudar para melhor. E a gente se debruça mais no homem do que em Deus. Por isso que eu trouxe isso aqui. E aí, ou seja, mesmo diante de evidências claras, é o que eu disse, o povo se torna incapaz de ver Deus. E aí, o endurecimento do coração, o endurecimento do coração impede as pessoas de entender e receber a mensagem de Deus. E aí você já entra na incredulidade. A incredulidade do povo daquela época, porque o povo não estava crendo. Você vê que Jesus foi ministrado semana passada, e Jesus veio, o povo não o aceitou. Por quê? Exteriormente, além de Jesus, né, Jesus, posso dizer assim, muito ousado no falar, Jesus não era de aparência que, como Roma nos entregou essa imagem desse Jesus. Não era. Por que não era, irmão? Porque só é você entender que se fosse esse Jesus do cabelo liso, dos olhos azuis como está aí, não significa que Jesus não poderia ter. Pedro não Judas não daria um sinal da traição com um beijo mostrando, porque ele não tinha um destaque. Compreendeu? Ele não tinha um destaque. Por que eles chegam para pegar Jesus e Pedro e Judas o sinaliza com um beijo? Eu vou beijar e vocês vão ver quem é. Ele era um homem comum. E o comum hoje nos torna incrédulo. O comum hoje nos torna, né, impacientes. E aí eu disse aqui, a incredulidade do povo não é uma simples falta de informação, porque a informação chega, mas uma consequência de sua própria escolha de rejeitar Deus e a sua verdade. Porque a verdade de Deus não é a minha, e aí eu adentro sobre isso, dói. A verdade de Deus confronta. E foi o que Jesus fez. E a gente, a cada dia que passa, corações endurecidos. Ah, Sandro, mas essa é a vida. Não, essa não é a vida. Você escolheu isso? Não escolheu. Porque na hora da dor você diz, Deus. Cadê Deus? A misericórdia dele nos odeia. Mas na maioria das vezes, a cegueira espiritual vem porque a gente impede. É a gente que impede. Não é Deus que é mau. É o povo mesmo. Somos nós. E aí, essa falta de informação é uma consequência de sua própria escolha de rejeitar Deus e a sua verdade. E a responsabilidade. Eu falei sobre a responsabilidade. A responsabilidade humana, embora a Bíblia afirme que Deus pode endurecer o coração, é importante lembrar que a decisão de se abrir ou endurecer o coração é individual. Eu vou ler o versículo de novo e reflitam, que essa semana a gente vai falar por quê tanta ruindade. A gente sabe que existe um homem mau, hein? A gente sabe que existe um homem mau, não temos direito de julgar, mas aí é um perdido. Mas só tem homem mau? Não. O homem mau eu estou falando do ser humano. E quando ele disse aqui, ó, de novo, ó, sim, você irá, Isaías. E esta mensagem que você levará a este povo é vocês vão ouvir as minhas palavras muitas vezes, muitos anos, muitos dias, muitos meses, mas não vão entendê-las porque vocês se inclinam mais para as coisas da carne. Vocês vão ver, mas não entenderão. Há muitos milagres. E o maior milagre de nossas vidas é poder estarmos de pé. Mas quantos milagres já aconteceu na sua família, até com você mesmo? Milagre, livramento.
Milagre, você manifestando o amor do Pai. Milagre não é somente as pessoas acharem que Deus fala através de um homem, porque o homem acerta o seu CPF, o seu CNPJ ou a sua roupa. Isso é um chutôndromo, meu amado. E muitas das vezes, Deus, em sua majestade e sua sabedoria, faz com que você creia na operação do erro. É isso que você quer? É isso que você quer? Operação do erro. E aí você vive limitado. A incredulidade entra, porque quando não acontece, você aponta para quem? Cadê você, Deus? Parece que Deus é o garçom. A gente tem uma responsabilidade de disseminar o seu perfume e a gente só quer prosperidade material. A nossa oração é errônea. A nossa oração é cheia de petições. Uma pergunta simples. Vocês conhecem a oração do fariseu e a do publicano? Eu vou trazer essa semana que ela é um coração duro e um coração quebrantado, a mente. O fariseu batia no peito, e disse o que ele fazia. E o publicano, Pai, eu sou falho, sou pecador, me perdoa. E quando eu falo sobre falho, pecador, é sobre aquilo que acontecia ali, mas a gente é falho, pecador, me perdoa, vai, não erres mais. Vamos entender? Ele clareia sua mente. O que é que a gente faz? A gente endurece o coração. Graça e paz. Vamos falar por que os corações estão assim endurecidos. É Deus propriamente ou é a individualidade de cada um? E tem todo-se um estudo na permissão do Pai para nós compartilharmos. Por quê? Por quê, meu irmão? Está tudo incrível até amanhã, permitindo o Papai do Céu, e cremos que Ele irá de permitir. Uma linda semana para vocês, com o coração, a mente ligada no Pai, buscando o seu diferencial não para ser melhor, mas para fazer a sua parte e não adentrar em situações que, infelizmente, entra a incredulidade humana e a cegueira espiritual. Vamos? Até amanhã.